Sabe aquela tensão que sempre existe entre justiça e misericórdia? Às vezes parece que uma coisa anula a outra. A gente vai explorar exatamente isso, mergulhando em alguns textos antigos. E olha, tudo começa com uma história muito humana, sobre um profeta que, para ser sincero, não queria nem um pouco fazer o trabalho dele. Pensa só, recebeu uma ordem divina, uma missão super clara. Mas o que tem que ser feito? Ir até os piores inimigos. Um povo conhecido pela brutalidade, os ninivitas. E a missão é oferecer justamente para eles uma chance de perdão. Complicado, né? E é aí que a história fica boa. Porque, em vez de obedecer, o que ele faz? Ele corre na direção contrária. Literalmente. Compra uma passagem de navio para o lugar mais longe que ele consegue pensar. E essa fuga, gente, dá o pontapé inicial para uma das histórias mais dramáticas que a gente tem sobre obediência, ressentimento e, no fim das contas, sobre o jeito surpreendente como a compaixão funciona. Então vamos lá. Quem é esse nosso protagonista? O nome dele é Jonas. E a história dele, olha, ela joga na nossa cara uma pergunta bem desconfortável. O que acontece quando a misericórdia de Deus bate de frente com aquele nosso desejo bem humano por justiça? Ou quem sabe até por vingança, né? A fuga de Jonas é coisa de filme, sério. Ele não só fala, não, obrigado. Ele age. Ele vai lá no porto, acha um navio indo para o lado oposto do mapa e paga a passagem para, na cabeça dele, fugir de Deus. Só que essa fuga vira um caos total. Começa uma tempestade daquelas, a tripulação entra em pânico e aí, no meio da confusão, Jonas tem que confessar que a culpa é dele. Resultado? Ele é jogado no mar. E é aí que ele é resgatado do jeito mais bizarro e improvável possível. Beleza. Depois dessa pequena aventura no fundo do mar, Jonas finalmente vai para Nínive. Ele obedece, mas assim, com uma má vontade que dá para sentir de longe. Ele vai lá, entrega a mensagem, e o que acontece depois deixa ele ainda mais irritado do que ele já estava antes, se é que isso era possível. E o mais irônico de tudo, a pregação de Jonas é um sucesso absurdo. A cidade inteira, do rei ao plebeu, todo mundo se arrepende. Tipo, uma vitória missionária espetacular, certo? Errado. Para Jonas isso é uma tragédia. Ele vai para fora da cidade, senta e fica lá, esperando, e vamos ser sinceros, torcendo para Deus mudar de ideia e mandar fogo em todo mundo. E como isso não acontece, ele simplesmente surta de raiva. E é aqui que a gente entende o ponto central da briga toda. Na cabeça do Jonas, Nínive era o mal encarnado. A justiça, para ele, era a destruição daquele povo. Perdoar parecia traição. Mas, do ponto de vista de Deus, a coisa era diferente. A cidade estava cheia de gente que, basicamente, não sabia diferenciar a mão direita da esquerda. É um jeito de dizer que eles estavam completamente perdidos moralmente, quase como crianças. E a compaixão por essa galera perdida era mais forte que a vontade de punir. Olha a honestidade brutal dessa oração do Jonas. Ela mostra exatamente qual era o problema dele. Ele não está bravo porque Deus é cruel. Não, ele está bravo porque Deus é bom, gracioso, compassivo. Jonas preferia morrer literalmente do que viver um mundo onde os inimigos dele recebem o mesmo tipo de misericórdia que ele recebeu. É muito forte isso. Isso leva a gente a uma pergunta que vira o jogo completamente. E se a misericórdia não for uma falha, mas a maior de todas as qualificações? Para pensar nisso, a gente precisa mudar de cenário. Vamos sair dessa colina poeirenta onde o Jonas está emburrado e dar um pulo numa sala do trono celestial. E se essa característica que deixou Jonas tão irritado for na verdade a coisa mais importante do universo? Agora a gente muda completamente de vibe. A gente vai para uma cena lá no livro de Apocalipse. E, gente, é uma cena de crise. Uma crise cósmica. O futuro de tudo está em jogo, trancado a 7 chaves num pergaminho. A tensão aqui é máxima. Pensa bem, existe um plano divino para tudo, mas parece que ninguém pode colocar em prática. O universo inteiro é revirado procurando alguém, qualquer um, que seja digno o suficiente para abrir esse pergaminho. E a busca? Fracasso total. O resultado é puro desespero. Um choro que ecoa pelo céu. É aí que o herói da história aparece. Mas olha, não é um rei guerreiro, um conquistador todo-poderoso. Não, é um cordeiro. Um cordeiro que parece que foi sacrificado. A autoridade dele, a dignidade dele não vem da força, mas de um ato de misericórdia. Ele é digno porque deu a própria vida para salvar outros. Ou seja, a misericórdia, aquela mesma coisa que o Jonas odiou, aqui, nessa escala cósmica, é a qualificação número 1. E qual é a reação a esse ato de misericórdia? Adoração.
de todo mundo. É o oposto completo da raiva solitária do Jonas. O sacrifício do cordeiro começa uma onda de louvor que se espalha por toda a criação. Anjos, anciãos, seres vivos, no final, toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, todo mundo se une para adorar. Ok, então a gente viu a misericórdia funcionando num nível cósmico. Mas e aqui na Terra? Qual deveria ser o resultado disso tudo? O que essa misericórdia deveria criar entre nós? O Salmo 133 pinta um quadro lindo sobre isso. O Salmo já começa com uma frase simples, mas muito profunda. Diz que a união entre as pessoas é algo bom e agradável. Não é só uma ideia legal, sabe? É descrita como a condição perfeita para uma comunidade. É o que nasce da bênção, da vida. A primeira imagem que o Salmo usa para a unidade é a do óleo precioso. Esse era um óleo sagrado, usado para consagrar os sacerdotes. E a imagem é a seguinte: o óleo é derramado na cabeça do sumo sacerdote, mas ele não para ali. Ele escorre pela barba, pelas roupas, cobrindo o corpo todo. A unidade é assim. É uma bênção que começa de cima, mas se espalha, e vai unindo e santificando todo mundo junto. A segunda metáfora é a do orvalho do Monte Hermon caindo sobre as montanhas de Sião. Numa região super seca, orvalho significa vida, é frescor, é refrigério. Então, a unidade não é só as pessoas estarem juntas e paradas, não. Ela ativamente alimenta, sustenta a vida da comunidade, faz com que tudo floresça, mesmo quando o ambiente ao redor é complicado. Beleza. Então a gente viu o ideal, né? Uma misericórdia que vem lá do alto e gerar uma união abençoada, mas, vamos ser sinceros, viver isso na prática é um baita desafio. Então, como a gente acha justiça num mundo que na maioria das vezes parece dividido e, bem, injusto? É só olhar para o nosso dia a dia para ver que esse ideal de unidade é bem frágil. E procurar justiça nos sistemas humanos pode ser bem frustrante. Então, o que a gente faz? Para onde a gente olha? É aqui que o livro de Provérbios entra com uma sabedoria fundamental. A gente vive correndo atrás de governantes, de líderes, de sistemas, buscando justiça. Mas o provérbio diz que a fonte verdadeira, a fonte final da justiça, não está neles. O ponto é que a justiça de verdade vem de uma fonte divina, e não dessas estruturas de poder humanas que, a gente sabe, são cheias de falhas. E com isso, a gente volta para o começo de tudo. Se a qualidade que define o grande herói do cosmos não é a força, mas a misericórdia, o sacrifício, isso nos desafia. Desafia de verdade. Força a gente a olhar para a nossa própria vida, para as nossas relações e a se perguntar: quem é a nossa Nínive? Sabe? Quem são as pessoas, os grupos que a gente acha que não merecem perdão? Se a misericórdia foi o que venceu no trono celestial, como é que ela deveria aparecer aqui, no nosso mundo? A história de Jonas, no fim das contas, não é só sobre ele. É um espelho para cada um de nós.